Salve, salve, internautas do blog do Expedito. Eu me chamo Paulo Henrique, tenho 24 anos, sou produtor cultural, um dos produtores e idealizadores do primeiro campeonato de poesia falada do estado do Ceará, Slam da Quintura, e trabalho com poesia marginal, e tenho um projeto na qual eu exponho todo o meu alter ego e consigo colocar uma persona para fora chamado Bicha Poética, onde eu utilizo atualmente as redes sociais como um processo como um instrumento de luta e empoderamento pessoal e poético. A minha maior dificuldade que eu encontrei enquanto poeta e enquanto bicha preta que ocupa um espaço que por diversas vezes disseram que não são meu e não são nossos a nível de população LGBT, é o se manter vivo, né, dentro de um país que mais mata LGBT, que mata um LGBT a cada 14 horas, que mata um negro a cada 11 minutos. E se manter vivo é a maior dificuldade que eu tenho enquanto pessoa e uma pessoa que se propõe a trabalhar com o poder da fala, que é a poesia, por conta que a fala, infelizmente, ela é algo que se torna muito perigoso, né? E a poesia que eu faço por diversas vezes são poesias de denúncia, são poesias na qual eu exponho uma realidade que por diversas vezes não são agradáveis aos ouvidos de muitos. Então, uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi de se permanecer vivo dentro de toda dessa correria maluca que é matar um leão por dia, se acordar sabendo que você vai ter um mundo de opressões para ter que enfrentar, e mesmo tendo essa dificuldade de poder permanecer vivo e sã também, né? Eu acho que foram todos esses processos que me fizeram me motivar e não desistir, né? Caminhar na luta, e eu creio que a desistência nunca foi uma palavra que teve no meu vocabulário. Acho que a palavra persistência, ela sempre esteve muito presente na minha realidade enquanto uma bicha poeta. O objetivo do talento. É uma boa pergunta essa, por conta que eu sou um jovem que nasceu em periferia, apesar de hoje estar ocupando outros espaços, e que isso não me tira da zona periférica. O talento, ele veio de uma forma que nem eu mesmo acreditei, e que por diversas vezes eu até resisti de falar a palavra artista, por conta que o meu processo poético e o meu talento se deu a partir do momento que eu comecei a entender que a minha existência ameaçada a todo momento, e que eu tinha que entender a minha condição enquanto pessoa. E tudo se deu a partir do momento que um certo dia, eu sou filho de mãe solteira, minha mãe estava dentro do quarto dela, e ela pegou uma agenda e começou, que ela sempre teve mania de anotar algumas coisas que eu nunca sabia o que era. E minha mãe, olhando para essa agenda e escrevendo, minha mãe começou a chorar. E aí, quando minha mãe saiu para o trabalho, eu peguei essa agenda e fui visualizar o que a minha mãe tinha escrito. E quando eu abri a agenda, eu me deparei com um monte de contas para pagar, algumas dívidas que ela tinha feito para poder sustentar eu e o meu sobrinho mais novo, que na época tinha 6 anos de idade. E essas dívidas foram se acumulando, e que eu, enquanto criança, porque eu tinha 17 anos na época, então eu era uma criança ali, adolescente, eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo, já que eu não podia, né, trabalhar, e na época eu não podia trabalhar porque eu tinha que cuidar do meu sobrinho.
Então a poesia, eu comecei a escrever alguns textos, então a poesia ela caiu meio que como uma luva, até para permanecer com a sanidade no lugar, né? Para poder ter uma válvula de escape. Então eu comecei a fazer alguns versos, alguns textos, e eu comecei a mostrar isso de uma forma bem tímida para alguns amigos. E alguns amigos começaram a dizer que aquilo era uma rima poética, né? Que era uma poerrima. Né, que eu brincava com o processo poético e ao mesmo tempo eu brincava com a rima, já que a única inspiração que eu tinha para além das contas da minha mãe que existia naquele caderno eram as batalhas de rimas que eu frequentava, então eu acabava absorvendo um pouco daquilo que se era dito e da maneira com que os meninos rimavam e trocavam palavras. Então o talento ele surgiu através de uma necessidade que se tinha minha enquanto pessoa, então eu juntei o útil ao agradável. E aí eu comecei a ser chamado por alguns amigos produtores de alguns eventos para poder recitar em alguns das suas produções artísticas, já que na época não se existia tanto pessoas que trabalhassem com esse tipo de arte, né, que é a poesia rimada. Então foi assim que surgiu mesmo, o talento foi se surgindo, eu comecei a procurar algumas formações de dança, de teatro, isso acabou fazendo com que eu desenvolvesse melhor a poesia no corpo e, enfim, surgiu mais dentro desse processo mesmo. Acho que a mensagem que eu posso deixar para quem está me assistindo no momento é: não desista de você, não desista de quem você é. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma autorreflexão e a gente consegue olhar para dentro se entendendo enquanto pessoa, eu acho que é o start para a gente compreender de que existe uma maneira de se fazer um mundo diferente e que a gente precisa não desistir de poder modificar e ressignificar alguns estereótipos e alguns preconceitos que estão estabelecidos dentro da nossa sociedade. Então não desistam de vocês, acreditem em quem vocês são e não desistem da luta, porque eu acho que, como dizia Chico Buarque, amanhã vai ser um novo dia.